Louvor, espera um pouquinho. Nós vamos ter a apresentação da Helena agora. Queria chamar o Rafael e a Priscila aqui. Vai ter que ficar um pouquinho mais para trás. Nós dois é muito grande para pouca plataforma. Grande, viu, irmãos? Não é gordo, não. Pode subir, sobe. Essa igreja aqui tem criança, né, irmão? O pessoal sempre brinca, onde eu pastorei tem muita criança. Por que será, né? Parece que anima os irmãos a ter mais filhos, né? Isso eu fico feliz. Bom, estamos muito felizes por eles, né? Pela Helena que veio. E antes de nós orarmos, eu queria ler um texto com vocês. Abre lá em 1 Samuel 27. O que seria apresentar filhos, irmão? Será que para nós apresentar filhos é mais ou menos como um batismo de criança? Não, irmão. Nós acreditamos que apresentar os filhos é um compromisso que os pais assumem diante de Deus, de guiar seus filhos no caminho do Senhor. Por isso, irmãos, que nós não apresentamos filhos de pessoas que não são membros da igreja, que não frequentam, porque é um compromisso que eles não vão honrar. Nós estamos ajudando a pessoa a mentir. Olha, eu vou levar meus filhos na igreja. Nunca levei, nunca fui. Então, não faz sentido nenhum. Por isso que nós não agimos assim. 1 Samuel 1, 27 diz assim: por este menino, no caso deles, por essa menina, orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que lhe fizera. Então o texto, em 1 Samuel 1, 27, está dizendo, olha, eu orei por essa criança. Tenho certeza que eles oraram por essa criança. Oraram por essa graça. Tenho certeza que você, que já é pai, orou. Orou para ter, orou depois que teve para ter sabedoria de como lidar. Mas olha o verso 28, como ela responde a isso. Pelo que também o trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi. E eles adoraram ali o Senhor. O que ela está dizendo é o seguinte, ó, eu pedi esse filho ao Senhor, orei, e o Senhor me deu. O que eu faço então? Eu devolvo ele ao Senhor. Eu venho aqui dizendo, olha, essa criança é do Senhor. E é isso que nós cristãos, irmãos, fazemos todo domingo, e quando ensinamos nossos filhos também, no nosso lar. Nós trazemos os filhos à igreja para dizer, Senhor, tu me deste, e eu tenho trazido ele de volta a quem é o dono dele, que é o Senhor. Há um grande problema, irmãos, quando nós achamos que os nossos filhos brincarem no domingo de manhã, passearem, é mais importante do que estarem na igreja. Você pode ver que você vai falar com algum pai que não tem feito isso. Não, mas no domingo de manhã eu tiro para ter meu momento com meu filho. Porque ele compreendeu que talvez o momento dele com o filho é mais importante do que entregar o filho ao Senhor. E aquilo que o pastor Júnior ensinou hoje. Pessoas que vão falando, não, um dia eu vou levar ele. Não é verdade? Um dia eu vou pegar firme com meu filho na igreja. Mas pode ser que sim. Quando você até queira isso, talvez ele não queira mais. Quantas vezes, irmão, eu vi como pastor, pais assumirem para mim, ó, quem reclama que quer ir na igreja é a criança. Mas eu não vou. Então, olha o nível que às vezes nós chegamos. Onde as crianças têm que pedir ao pai para ir à igreja. Alguém aqui vem de família cristã desde de pequeno? Quem veio de família cristã desde... Você escolhia se você ia na escola bíblica dominical, domingo de manhã? Hã? Minha mãe, ela tinha o jeito dela de me abençoar. Às vezes no domingo de manhã eu falava assim para ela, mãe, eu não quero ir porque vai ter o Ayrton Senna, eu quero assistir o Ayrton Senna. E ela falou, mas quem pediu sua opinião? Se troca e vamos. Bendito é a dona Nair por ter feito isso. Entende? Talvez você pode fazer isso com mais estilo. Você pode fazer isso mais bondosamente. Mas, irmãos, apresentar o filho ao Senhor é que nós estamos entendendo com o Rafael e a Priscila. Assume o compromisso. Apesar das dificuldades dele, apesar das dificuldades que a igreja pode ter, eles vão criar os seus filhos ao Senhor.
ensinando o evangelho e levando a igreja também. E outra, eles estão assumindo um compromisso também deles serem exemplos de cristãos aos filhos. Exemplo de cristão aos filhos, irmão, é ter um bom casamento, viu? É um compromisso que todo crente tem que assumir. É isso que para nós é apresentar os filhos a Deus. É dizendo, Senhor, eu estou aqui devolvendo ao Senhor aquilo que tu me deste. E assumindo um compromisso de fazer a minha parte. Porque, irmão, Deus confiou os nossos filhos em nossas mãos. Ele é o bem mais precioso que você tem? Sim? Então faça a sua parte. Irmão. Faça a sua parte. Essa é a maior herança que nós podemos deixar para os filhos. Eu queria chamar o pastor Júnior aqui, para ele orar por eles, abençoando. Sobe aqui. Queria que você ficasse de pé. Eu vou tentar segurar. Posso tentar segurar a Helena? Ela vai chorar, tudo bem. O cuidado, o favor, a graça, há de acompanhá-la todos os dias da sua vida. Eu oro, Senhor, para que assim aconteça, Pai. O Senhor possa conduzir a vida da Helena todos os dias da sua vida. Que ela cresça de uma maneira a qual ela possa amar ao Senhor. Que ela possa servir ao Senhor. Que ela possa temer ao Senhor. Que ela possa ser conhecida como filha, como serva do Deus Altíssimo. Senhor, eu oro, Senhor, para que ela seja cercada de bens, de fidelidade, da sua misericórdia, do seu amor. Pai amado, no nome de Jesus Cristo, eu oro também pela vida do Rafael e da Priscila. Sim, Deus. Como pais, ó Pai, eles possam ser exemplos de temor ao Senhor. Pai, que a Helena possa olhá-los, Pai, como exemplo, ó Deus, de homem e de mulher de Deus. Que ela possa olhar para eles, ó Pai, e vê-los como referência. Ó Pai, e desejar ser como seus pais. Ó Pai, um casal que serve e que segue ao Senhor. Pai amado, que o Senhor possa cercá-la de pessoas de bem. Ó Deus, de pessoas que o amam, que amam a vida dela, que a guardem, livra de todo mal. Ó Pai, livra do homem perverso, livra, Senhor, do homem maldoso, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, e que o propósito eterno do Senhor em sua vida se cumpra integralmente. Nós abençoamos essa família, nós abençoamos a vida da Helena, e nós cremos, ó Pai, que ao longo dos anos nós veremos ela crescendo em seus caminhos, ela desenvolvendo a sua fé, ela temendo e amando ao Senhor como uma criança que pertence a Ti, desde o ventre, desde a sua concepção. Nós, ó Pai, oramos para que ela sirva e siga ao Senhor todos os dias da sua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, irmãos. Pode sentar vocês. Fica só mais um pouquinho vocês aqui. Moisés vai trazer certificado de apresentação. Cadê o... Tira uma fotinha lá com o certificado, vai ficar mais bonito. O Márcio, nosso fotógrafo oficial aqui. Saiu mais uma criança da foto. Parabéns, viu? Deus abençoe muito vocês, viu? Parabéns, Rafa. Te agradece a família, os amigos do Rafael e da Priscila que vieram. Obrigado por terem vindo. É um prazer ter os irmãos conosco. Nós vamos cantar mais um pedacinho de uma canção e depois nós vamos para a pregação. Pode ficar de pé de novo. Tudo que vais fazer, tuas promessas e tudo que és. Celular. Ah, calma, no celular. Todo o meu ser. Tudo que tens feito. Obrigado. Tudo que vais fazer. Tuas promessas e tudo
tudo que és, quero te agradecer, tudo eu sei. Te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, por me libertar e salvar, por ter morrido em teu lugar, te agradeço. Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Obrigado, mano. Aleluia. Abra sua Bíblia em Romanos 12, verso 17. Romanos 12, 17. Nós vamos fazer o seguinte: hoje os homens vão ler os ímpares e as mulheres os pares. Se você está com o celular, nós usamos a revista atualizada, a versão RA, tá? Se você estiver com o celular, fica mais fácil. Romanos 12, do 17 ao 21. Vamos lá, homens? Primeiro. Não. Mulheres. Amém. Senhor, nós oramos, Pai. Essa é a tua santa palavra, Pai, e esse é teu povo. Tudo aqui é teu, Pai. E a nossa oração é que, através da ministração da tua palavra, os nossos olhos venham ser abertos, Pai, para compreendermos maior aquilo que tu espera dos teus filhos. Não só esperas, que o Senhor capacita os seus filhos a viver. Que nós possamos olhar para esse texto, Pai, olhar para a tua palavra, Pai, e realmente nos dobrarmos a ela. Nos quebrantarmos diante dela, assumirmos aquilo que não temos feito e dependemos do poder do teu Espírito Santo para vivermos conforme tu ordena que vivemos. O Senhor ordena, mas não só ordena que vivemos, o Senhor capacita a vivermos. Que o Senhor nos dê graça nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, meus irmãos. Nós começamos semana passada falando, a partir do verso 9, as virtudes recomendadas. Então, para mim, o que ele falou do 9 ao 16 é as virtudes que ele recomenda entre os crentes, entre os irmãos. E agora, a partir do 17, ele vai falar como nós devemos agir com os inimigos, com aquelas pessoas que nos veem como mal, que nós temos dificuldade. Agora não é como os irmãos, como reagimos a pessoas que talvez odeiem a nossa fé, algo crescente hoje em dia, como agimos com alguém que nos maldiz, é isso que ele vai trabalhar aqui agora. Então, irmãos, é como se nós temos que usar as virtudes, como eu tinha falado semana passada, para os inimigos, para os que nos ofendem, não se vingando. Agora, a vingança, não se vingar, havia duas maneiras na época antiga. Tinha uma filosofia que ainda é usada, o estoicismo, que era o seguinte: não se vingue, porque tudo que te aconteceu era para acontecer mesmo. Então não se vingue e siga a sua vida. Se alguém acompanha na internet algum filósofo,
Já viu aquele Clóvis de Barros? Clóvis de Barros? Ele é um estoicista. Ele segue a linha filosófica, não é nenhuma crítica, ele mesmo admite lá, ele é estoicista. Então não importa o que te aconteceu, pode te acontecer mesmo. Levante sua cabeça e segue. Alguns, não sei como, confundem isso com o cristianismo. Então não importa o que aconteça na vida de alguém, que a pessoa fala para outra, tem aconselhamento bíblico que parece estoicismo. A pessoa está sofrendo, alguém chega e fala assim, não liga, olha para frente e segue sua vida. Isso é cristianismo. Qual que é a diferença principal do cristianismo? Você vai ver, para cada não que diz, há uma coisa que tem para fazer. Desde o verso 14, quando ele fala não faça algo, abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoai. Do verso 17, não tornei ninguém a mal por mal. Depois vem o quê? Esforçai-vos para fazer o bem. Não vos vingueis. E aí ele vai dizer, olha, não faça isso, entregue para Deus. Então, para cada não do cristianismo, existe, faça isso. Não é simplesmente não faça. Não faça simplesmente é uma filosofia muito mais parecida com o estoicismo do que com o cristianismo. Esse é o problema. Às vezes, vamos à igreja e só ouvimos o quê? E nós podemos cometer esse erro aqui, não falando das outras não. Não faça isso, não faça aquilo, não faça não sei o quê, não isso, não aquilo, não e não. Quando o cristianismo é não faça isso, faça aquilo. Entende? Para cada não que ele tem algo que você deve fazer. Essa é a diferença já do pensamento cristão. Então, ele vai falar, não se vingue, não se ire de certa forma, e ele vai dizer por quê. E o que você deve fazer no lugar. E, irmãos, não tem como negar. Apesar de nós não vivermos, na época aqui dos romanos, de uma perseguição, nós aqui brasileiros, de uma perseguição desenfreada contra o cristianismo, aqui eles já começavam a viver isso, mas nós temos nossas dificuldades. Nós temos pessoas com quem temos lutas, temos pessoas que nos feriram, e nós perdemos de vista uma coisa. Há pessoas que nos machucaram, que nós temos muita dificuldade, mas há pessoas, irmão, que nós as machucamos. Mas dificilmente nós pensamos nesse ponto de vista, não é verdade? Eu sempre acho o quê? Olha, fulano fez mal comigo, mas e a outra pessoa que talvez ela está chateada comigo? Então há pessoas que não gostam de nós, e às vezes eles têm motivos até. Como há pessoas que nos feriram. E agora, como reagir a isso? Como reagir a alguém que traiu sua confiança, roubou dinheiro, o que mais? Agrediu, que aí já é uma coisa... Tantas outras coisas. Como agir? Como agir e manter um posicionamento cristão? E aí vem um problemaço. Muitos cristãos vão acreditar num pacifismo. Que o cristão não deve reagir a nada. Volto para o estoicismo. Alguém bate nele e ele fala, não, tudo bem, vou bater de novo. Aí, vamos usar esse texto para isso. Mas olha, aqui ele não está falando das autoridades civis. Então alguém falar, prender alguém, fazer tal coisa, pôr na cadeia, não é cristão. Então, calma aí. Esse capítulo está falando de uma coisa de uns para os outros. Nós não devemos exercer aquilo que nós chamamos de justiça pelas próprias mãos. Mas a partir do capítulo 13, que ele vai falar das autoridades civis e da justiça, ele vai dizer, é bom que haja justiça, e a justiça tem que ser dura muitas vezes. Os magistrados têm que agir. Então, isso é o próximo capítulo das próximas pregações. As pessoas misturam as coisas aqui. Agora, uns aos outros, nós temos que perdoar, mesmo que depois possamos dizer o seguinte, é justo que ele seja condenado. Eu perdoei ele, mas... na visão da sociedade, ele precisa ser condenado e pagar o preço. Uma coisa não vai contra a outra. Nós, brasileiros, temos um senso de justiça muito antibíblico, irmão. Tanto de justiça, que parece uma coisa vingativa, quanto de praticamente não ter justiça. Quando você perdoa, você acha que a pessoa não deve sofrer nenhuma punição. Perdão é nenhuma punição. Isso não é bíblico. Deus pune, irmão. Mas ele perdoa? Mas ele pune. E ele vai dizer que ele espera que os juízes o façam. Punam os criminosos. Então, estou fazendo essa separação para você não compreender errado e aplicar esse texto num contexto que ele não existe. Então, esse é o nosso chamado, irmão. O amor para com todos, inclusive com aqueles que nos maldizem, que nos odeiam e que nós possamos
Não sei se você tem alguém assim, acho que eu não tenho ninguém para chamar assim, mas de inimigos. E aí ele vai começar aqui, falando a partir do verso 17. Então, como eu disse, ele fala um não e ele fala algo que você tem que fazer. O revanchismo, irmão, você vai olhar aqui no texto, e a vingança é proibida ao crente. É proibida. Você já se vingou de alguém? Seja sincero. Alguém já te fez mal e você falou, um dia eu pego ele. Mesmo que for constrangendo ele. Eu já fiz, você já fez? A Bíblia chama isso de pecado. Mas você sabe o que você pensa? Não. Eu estava dando um exemplo para ele melhorar. Você chama o seu pecado de quase aconselhamento. Ele fala que revanchismo é pecado. Nós não deveríamos agir assim. E ele vai além. Nós não devemos retribuir o mal nem em atos, nem em palavras. Às vezes não fazemos, mas falamos. Provérbios vai dizer que nós não deveríamos comemorar a ruína dos nossos inimigos. Isso para nós já é difícil. Ele não está dizendo que eles não vão ruir. Deus vai quebrar o joelho de muita gente. Ele está dizendo, olha, não devia ser motivo de festa ver outra pessoa ser arruinada, mesmo sendo arruinada por Deus. Devia nos gerar temor, que se ele derruba aquele, ele poderia derrubar a mim também. Vamos lá. Verso 17. Ele diz, não torneis a ninguém mal por mal. Se você pegar Mateus 5,39, tem como colocar? É a ideia. Paulo está aqui falando e ensinando aquilo que Jesus já tinha ensinado. Não é um argumento novo. Apesar do judaísmo já ter isso em alguma medida, Jesus tinha subido o tom. E Paulo está tornando isso aqui claro. Mateus 5,39. Eu, porém, vos digo, não resistai ao perverso, mas a qualquer que te ferir a face, dá-lhe a outra, quem mandar andar uma milha, ande duas, e assim por diante. Ele está dizendo, suporte o mal. Suporte o mal. E lógico que alguém pode pegar isso aqui e falar, olha, a Bíblia aqui está sendo machista, porque está falando que a mulher pode apanhar e tem que... Não. Vamos aplicar isso para uma questão bem difícil, que é uma agressão de um marido. Como que se aplica esse texto aqui? A mulher ela tem que se afastar dele, ela tem que denunciar a polícia, ok. Mas ela tem que perdoar no coração. Lembra que eu falei que perdoar não elimina a outra parte? Lembra que eu falei isso ou não? Não lembro? Essa parte da agressão eu não lembro, não. O negócio é atirar de volta. Ela perdoa no seu coração sem ter aquele ódio mortal, mas ela denuncia. E a justiça tem que agir. E tem que ficar longe mesmo da pessoa. Tudo isso sim. Mas uma coisa não nega. O que alguns vão entender? Se você perdoa, o que você tem que fazer? Você não vai denunciar, tem que ficar junto com a pessoa apanhando. Isso não é bíblico. Mas ao mesmo tempo, aquele que denuncia e age, tem que perdoar no coração. Não deve nutrir ódio. Pastor, isso é muito duro. O cristianismo é de alto nível, irmão. Lembra que o nosso Cristo estava na cruz do Calvário, sendo humilhado, morto, e ele perdoou? Mas as pessoas foram punidas por aquilo que eles fizeram. Foram. O Senhor os retribuiu. Aqueles que fizeram mal ao Senhor. Ele vai até explicar, irmão, por que você não deve se vingar daqui a pouco e como você deve agir num caso assim. Mas ele continua, não tome ninguém mal por mal. Eu usei um caso extremo, irmão, mas você tem que levar isso a muitas questões da vida. Alguém pode ter tirado o tapete seu no serviço, passado você para trás. Num negócio. Sabe que fazer negócio no Brasil é perigoso. Todo mundo se acha o mais esperto do mundo, não é verdade? É um passando, o outro para trás. Você vai comprar o carro, o cara fala, não, isso aqui é perfeito esse carro aqui, rapaz. Dá para ir daqui em El Salvador com esse carro. Aí você pega o carro a 100 km
o motor acaba, ele fundiu o motor. Por quê? O brasileiro ele se acha esperto. Agora, como lidar assim numa sociedade? Você pode procurar os meios, mas nós temos que perdoar as pessoas, irmão. Você não pode ficar nutrindo um ódio por aquela pessoa que te passou a perna. E você viver travado naquilo. Por exemplo, vários de nós já tomamos golpe na internet. Quem aqui admite que já tomou golpe na internet? Ei, eu não estou só. Já fico feliz. Agora, você pode fazer o quê? Você pode ficar só pensando naquilo, tentando descobrir e não sei o quê, e fazer, e aquilo vai travar a sua vida? Você pode perdoar. Agora, irmãos, uma coisa é importante dizer na questão do perdão. Sabe que uma mensagem de perdão pode ser não bíblica. Por exemplo, se eu chego aqui e digo o seguinte, olha, desculpa, 80% das pessoas vão ensinar assim, você tem que perdoar, por que você tem que perdoar, vão dizer as pessoas? Se você não perdoa, você vai ficar mal, não é? Você fica travado e sua vida tem que fluir. Não estou ensinando isso aqui não. Isso aqui não é evangelho. Você tem que perdoar, porque é assim que um crente glorifica ao Senhor. Ele honra o seu Senhor. Pastor, mas ele vai ficar livre. Ok, isso é, como que eu posso dizer? Consequência de glorificar a Deus. Você fica livre daquela pressão e vive mais em paz. Ok, mas nós perdoamos porque Ele nos perdoou. E não para nos sentirmos bem. Porque às vezes no começo do perdão nós não estamos se sentindo tão bem assim. E nós não podemos resumir o perdão a esse tipo de sentimento. Já viu o crente falar assim, ó, não, eu vou perdoar, mas agora não. Quem já viu o crente fazer isso? Tu não é crente, não! Eu estou pensando, e talvez semana que vem eu perdoo. Já orou, Pai Nosso? Perdoa as nossas ofensas, como nós temos deixado para a semana que vem. Hã? Só que está falando para inimigo. Inimigo. Ele não está falando questão de marido e mulher, de escolha entre pai e filho. Inimigo. Se com o inimigo você age assim, você imagina o resto. Perdão, irmão, não é simplesmente dizer, não, eu estou pensando em liberar perdão. Você está vivendo em outro mundo que não é o cristianismo. Nós não temos escolha, irmão. Nós podemos sim chegar diante de Deus e falar assim, olha, eu não consigo, eu estou amargurado, meu coração está fechado. Ok, eu já passei por isso. Ok. Mas então confessa. Estou pecando porque não consigo tirar essa amargura do coração. Eu já passei por isso. Aí eu te entendo. Agora você dizer, não, eu estou pensando quando eu vou perdoar, você está achando que é Jesus Cristo. Confesse seu pecado, o meu pecado, da dureza do coração, de não conseguir perdoar coisa pequena. Você briga com alguém porque põe lixo na frente de sua casa. Aí você arruma uma briga no trânsito porque alguém para em fila dupla. Você acha aquilo o fim do mundo. Mas aqui, esses homens perseguiam os cristãos, prendiam eles. Não paravam em fila dupla, não. Ele continua. Não tome ninguém por mal, mas faz o quê? Esforçai-vos. Não só para perdoar, porque perdoar já está implícito. Esforce para fazer o que essas pessoas? Faça o bem. E aqui, irmão, infelizmente, chegamos a um ponto que tem que explicar o que é o bem. O bem não é o que a sociedade diz que é bem. Fazer o bem é o que estava no verso 1 e 2. Você se apresenta a Deus como um sacrifício vivo. Então você vai reagir como as escrituras dizem. E você não se conforma com a mente desse século. Porque tem coisa que chamam de bem que para nós é mal. Não é verdade? Nós não nos conformamos, mas renovamos nossa mente para o quê? O que é o bem para nós? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus, que é revelada na sua palavra. Esse é o bem para nós. Você chama coisa de bem, às vezes, que a Bíblia diz que não é bem. Esforçai-vos para fazer o bem. Dependa do poder do Espírito Santo. Ore a Deus, clame a Deus para conseguir fazer o bem, que tem hora que quase não conseguimos. Isso é
uma questão da nossa queda, lá em Adão. Nós temos dificuldade, irmão. Nós somos desafiados em coisa pequena e o nosso sangue ferve, sim ou não? Ferve! Aqueles que são mais irados, como eu, você sabe do que eu estou dizendo. O negócio acontece em 3 segundos. É mais rápido que miojo para ficar nervoso. O negócio está acontecendo, você está falando, não vou ficar nervoso, não vou ficar... Puf, explode! Tem gente que chega a tremer, porque ele está se controlando com tudo que ele pode, para não enforcar o outro. Irmão. Tem gente que acha isso um absurdo, e é um absurdo, porque tem gente que ele já é mais paciente por natureza. E louvado seja Deus por você ser assim. Mas alguns de nós não somos, temos defeitos. Temos que fugir da aparência do mal. Temos que ter sabedoria e temos que nos esforçar para fazer o bem. Esforçar para poder, aquele que nós íamos tomar por mal, às vezes agir de alguma maneira que quebre essa briga. Sabe, que você possa devolver até a palavra do Senhor diz em Provérbios que a resposta branda, amorosa, ela diminui a briga. Tem gente que está numa briga, você chega para resolver, você piora a briga. Seu irmão em Marília, muito querido, muito amado, mas você nunca pode mandar ele para resolver uma briga. Ele vai, ele chega numa briga que está pegando fogo, ele joga gasolina. O dia nós estávamos numa reunião pequena, chegou um homem na porta gritando que alguém tinha parado o carro, o camarada parou, e o cara não estava errado. O carro na frente da igreja, e os irmãos acharam que era da igreja. Então um encostou bem na frente e o outro bem na traseira. Não tinha como o cara sair. Mas ele achou que era para reunião na igreja, que era uma reunião grande. O homem chegou na porta, bateu, aos berros, tira esse carro daqui! E aí eu falei pro irmão, ô fulano, conversa lá com ele lá, pega pra ver. Mano, em 2 minutos eu tive que correr lá. Porque ele foi falar pro cara, eu vou tirar, o cara xingou, ele falou, quem que você acha que tá falando? Às vezes nos falta sabedoria. Alguém nos chama para ser um pacificador e a gente joga gasolina no negócio. Parece briga de escola até hoje. Vai deixar? Vai deixar? Irmãos, isso acontece para assustar em questões familiares. Um coloca o outro contra o outro ainda. Ninguém tira pressão. Fala, calma. A Kátia tem uma tática comigo, minha esposa, que eu demorei uns anos, porque homem não é tão inteligente, para perceber que ela fazia isso. Quando eu estou irritado com alguém, era no amplo familiar ou da igreja, que eu acabava liderando e tal, ela normalmente, com um jeito, os meus filhos também já perceberam isso, ela começa a bem dizer a pessoa. Lembrar da que a pessoa fez de bem. Então, se eu reclamar um dia, eu tô cansado que, sei lá, o Leonardo fez tal coisa lá, não fez a parte dele e tal. Lá, não na mesma hora. No outro dia, ela fala, poxa, né, meu? Gosto tanto da aula que o Léo dá. Nossa, o Léo ajuda tanto. Aquilo vai quebrando uma barreira ali em casa. Então, não foi que toda mulher tem que agir assim, mas ajudaria. Do que você ficar falando, é ruim mesmo, tem que tomar alguma atitude. Você não vai fazer nada, não? Irmão, tem marido que morre porque a mulher é louca. Tá começando uma briga. A mulher vai lá e fala, você tem que fazer alguma coisa, vai lá e toma um tiro. Sim ou não? Bom, eu podia contar uma história, que é muito grande. Em Marília, que foi isso. A mulher arrumou uma briga com o vizinho, só que o vizinho era traficante. Quando o vizinho resolveu fazer algo feio, adivinha quem chamaram? Eu! Cheguei lá, tava a mulher do camarada xingando o traficante. E o cara falou, eu vou te matar. Eu falei, mata então, quero ver. Louca. Mata a família inteira, ninguém sabe nem por quê. Agora, tem homem também que não bate bem na cabeça. Arruma briga em qualquer lugar. Irmãos, nós temos que nos esforçar a fazer o bem. Evitar certos conflitos. Diminuir. Saber como usar. Eu não sou perito nisso, não. Mas eu preciso aprender cada dia também. Para diminuir os conflitos. Eu vou levar nos lares, irmão, mas o texto aqui não é para lar, tá? Ele está falando de inimigo. Nos nossos lares, na nossa vida. E com os inimigos, com aquelas pessoas que nós não conhecemos. Às vezes nós pioramos. E ele continua, verso 18. Se possível, quando depender de vós, tenha paz para com alguns, com os crentes da tua igreja.
com todos. E aqui, como está falando para inimigos, está falando do quê, irmão? De ímpio. Lógico que ele coloca se possível. Por que ele põe se possível? Porque às vezes não é possível. Mas não por culpa do crente. O problema desse se possível aqui, irmão, esse dia eu vi um pastor ensinando o seguinte: se possível, por exemplo, eu não consigo me controlar, então não é possível. Essa não é a explicação do texto. Se possível, quando depender de vós, quando depender do crente, da nossa parte, precisamos viver em paz. Vou contar uma coisa que eu não devia ter feito. Nós morávamos em Marília e o vizinho, muito abençoado, 11 horas da noite, colocou um funk no talo com o negócio virado para casa. Num sábado à noite, eu, com muita sabedoria, fui lá, tipo esse meu amigo, reclamar, mas não numa conversa decente. Mas é hora de colocar esse negócio aí, vocês é surdo, meu. O camarada saiu e falou: tá uma festa. Então, a festa é pra vocês, não é pra minha família, meu. Pra todo mundo ouvir essa festa. Essa música horrorosa. Aí o cara ficou bravo, eu entrei, a Cátia falou: meu, mas não é assim. Aí entrei, sentei, pensei, não é mesmo. Eu sou burro demais. Levantei, voltei lá. O cara já veio bravo. Eu falei: não, vim te pedir desculpa do jeito que eu falei. A música é ruim mesmo. Mas eu não devia ter falado desse jeito. Queria pedir, primeiro, desculpa. Eu tenho 2 filhos pequenos. Tem como você abaixar? Ele falou: poxa, foi mal. Eu aumentei muito mesmo, tal. Não era meu direito. Resolveu. Talvez não. Se eu tivesse agido certo do começo, tinha resolvido. Você vai dizer: pastor, mas tem gente que não é assim. Tem mesmo. Tem gente que nem você falando bem não vai resolver. Porque ela quer uma briga. Mas quando depender de nós, temos que lutar para agir bem para com todos. É uma luta, irmão. É uma luta. Agora, irmãos, eu repito, eu estou falando aqui de um vizinho com barulho alto. Não era o que esses irmãos enfrentavam. Eles enfrentavam perseguição. Eles não conseguiam trabalho, às vezes, por ser cristão. Eles tinham que saber lidar e amar essas pessoas. É um nível muito maior do que eu estou falando aqui. Falando de coisas secundárias. Fazer a vontade de Deus, irmão, é a nossa obrigação. E o incrédulo cobra isso de nós, sim ou não? Porque o incrédulo ele tem a lei de Deus no coração. A imagem ainda sobrou de Deus no coração. Então ele olha para o crente, mesmo ele não fazendo, o que ele fala muitas vezes? Você não devia fazer isso. E ele está, normalmente, quando ele faz isso, o que ele está? Ele está certo. E nós ficamos com mais raiva ainda. Nós pensamos: quem é você para falar que eu estou errado, se você faz tudo errado? Mas ele está certo. Muitas vezes o incrédulo cobra de nós algo que ele não faz, mas ele acerta. Nós cristãos não devíamos estar fazendo aquilo. Já foi cobrado por alguém não crente que está fazendo algo e o não crente estava certo? A primeira coisa que você pensa para se defender é o quê? Você também não faz o que você está me cobrando. Mas é como se o incrédulo dissesse: mas o crente aqui é você. É você que devia dar o exemplo. Sabe, irmãos, por causa da incapacidade do pecado, que nós fomos acertados pelo pecado, nós temos dificuldades com tudo isso. Cada um no seu nível, cada um. Mas nós temos que nos esforçar. E do que depender de nós, irmão, viver bem. Sem viver amargurado. Alguém te fez mal há quantos anos, irmão? Você está chorando ainda? Hã? Faz quanto tempo? Que lá numa igreja, lá numa empresa, alguém, e eu admito, fez mal, doeu, você sofreu, eu concordo. Não é para fim, mas você precisa perdoar, olhar para o Senhor e seguir sua vida. Para honrar o Senhor. E olha que eu tenho uma teoria um tanto quanto pesada sobre isso. Por exemplo, Davi diz isso quando ele volta, ele foge de Absalão. Quando ele está fugindo, um homem xinga ele, amaldiçoa ele. Esqueci o nome do camarada. Quando Davi volta, quem está lá na porta para pedir desculpa? O camarada que xingou ele fugindo. Agora o rei vai voltar e vai me matar. O auxiliar de Davi, se eu não me engano, o tal do Joiada, ele olha e fala: tá aí o miserável que xingou o senhor. O que você vai fazer com ele? E Davi fala o seguinte: se ele me xingou daquele jeito, é porque Deus quis que ele fizesse. Não vou fazer nada com ele. Sabe, irmãos, há coisas ruins que aconteceram na minha vida e na sua,
que nos fez acordar para certas coisas. Sim ou não? Então, no final, Deus te abençoou, mesmo que for pela dor. Há situações que nós não acordaríamos se não fosse no tranco. Você concorda comigo? Aí você acordou. Então, de certa... Não que a gente tem que agradecer a pessoa por isso. Você pode... Ela pecou, ela errou. Mas Deus usou aquilo de alguma forma. Então, não foi tão horrível assim. Irmãos, esse mundo está em conflito. Em pleno conflito o tempo todo. E o conflito e as dores desse mundo que se agravam não tira a nossa obrigação de um bom testemunho. E um bom testemunho, irmão, você pode falhar, muitas vezes. Mas, mesmo depois de falhar, você pode dar um bom testemunho. Se arrependendo e pedindo perdão. Tem gente que ele comete um erro e fala, agora não tem mais jeito. Tem. Se você admite e pede perdão sem justificativas, já é um bom começo. É do homem, irmão, querer retribuir o mal com o mal. E é do homem redimido, pelo poder do Espírito Santo, não retribuir o mal com o mal. Retribuir com o bem. E nós temos que admitir que às vezes homens não nascidos de novo têm atitudes melhores do que a nossa. É o que sobrou da imagem de Deus. Ele ainda faz algo que a gente fala, era um crente que devia estar fazendo isso. Bom, nós vemos uma sociedade tão corrompida. Se você devolve um dinheiro que você achou, a pessoa quase chora de emoção. Porque o normal, nosso, é passar a perna no outro. Não é verdade? Na época, eu sei que os jovens não sabem o que é isso, na época que nós sacávamos o salário todo, porque para não ficar indo no banco, lembra essa época? Parece que nós vivemos na época dos dinossauros, né? Eu lembro que eu fui no shopping assistir o filme com a Kátia, a Amanda já era nascida, alguém ficou com ela pra gente assistir um filme, e eu fui no caixa do shopping e saquei todo o meu salário. Coloquei na carteira e fui ligar para ela, orelhão, coisa que eles também nem sabem mais o que é, no celular da Kátia, porque ela estava atrasada. Coloquei a carteira em cima e liguei. Ela falou, tô chegando na porta. Bati e saí correndo para receber ela, deixei a carteira lá com o salário todo. Cheguei na porta, recebi ela, vai me conversando, e aí eu bati a mão no bolso, falei, meu Deus, esqueci a carteira. Ela falou, os ingressos estavam lá? Eu falei, não, não é só os ingressos do cinema, não. É o salário do mês. E a Cátia falou, não, quem sabe alguém encontrou e devolveu. Eu falei, que mal, filho. O cara deve estar pagando coisa pros outros em algum lugar, já com o meu salário. Eu voltei lá no lugar, fiquei olhando, e tinha um senhor meio camuflado assim. Aí ele falou, o que você está procurando? Eu falei, minha carteira. Ele falou, como é que ela é? Eu falei, preta. Eu falei, tá aqui, ó. A hora que você saiu, a hora que eu entrei, eu vi uma carteira, pus do bolso para ninguém levar, e tô aqui uns minutos sentado esperando alguém voltar para pegar ela de volta. Isso é raro, irmão, vamos ser sinceros. Infelizmente, nem crente às vezes faz isso. Crente joga um achado meio roubado. Mas é, viu? Então, irmãos, nós temos a tendência do mal e de esperar o mal dos outros. Mas nós temos que honrar ao Senhor fazendo aquilo que é bom, aquilo que é saudável, aquilo que outras pessoas não fazem. E ele vai continuar agora, irmão. Ele falou primeiro, passe para com todos. Não tome mal por mal, se esforce para fazer o bem. E a partir do verso 19, ele vai falar de um assunto, é vencer o mal com o bem. Como que você lidar com a vingança? Mas vocês sabem, filmes de vingança, série de vingança, sempre tem alta audiência, porque nós gostamos do negócio. Nós gostamos de ver o cara marrom lá sofrendo, tomara que bata até cansar. Nós somos seres, por causa da queda, vingativos. É ou não é? Camarada de moto te fecha, você fala, tomara que caia. Ah, você não faz isso, né? Tá bom. Não devia fazê-lo. Vocês, motoqueiro, doido para chutar o retrovisor. Irmãos, começa em coisas pequenas e as coisas se agravam. Começa numa fila de caixa. Tem briga por causa da fila, por causa de cortar fila. Como vencer o mal com o bem? Como fazer isso? Olha o verso 19. Não vos vingueis a vós mesmos. Já era um conceito
completamente judaico, só judaico. Não se vingar. Isso, há texto no Antigo Testamento, por exemplo, você vai ver esse Deuteronômio 32, 35. Ele vai usar a mesma expressão aqui, ou muito parecida. Ele diz, olha, não vos vingueis a vós mesmos, mas dá lugar à ira. O que é a ira aqui, irmão? A ira de quem? Não se vingue, dê lugar à sua própria ira. Isso vai dar o quê? Vingança. A ira aqui é de quem, irmão? De Deus. Ele está dizendo o quê? Aqueles que agem mal o tempo todo, você deve se afastar e esperar que Deus haja. Quando Tiago vai dizer que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Quando nós, como cristãos, damos espaço e não reagimos, é o momento de Deus fazer. Se você acha, irmão, os governantes desse país muito corruptos, os juízes desse país muito corruptos, você devia gastar mais tempo orando pelo seu país do que fazendo outra coisa. É que nós fomos enganados por uma turminha aí que ele fala o quê? Não, é ação, não adianta só orar. Pode falar de oração perto de algumas pessoas, que ela vai sempre usar a frase o quê? Não adianta só orar, tem que agir. Porque ela não acredita na oração. Agora, você como cristão, você devia acreditar que a oração é mais importante do que a ação. Eu sei que alguém vai dizer, a oração é mais ação. Nós já falamos que isso aqui é tolice total. Ninguém monta palavras desse jeito. E se você usava isso, pare, pelo amor de Deus. Por favor. No original, essas coisas nem vai terminar em ação. Eu não vou explicar, mas isso aí é horroroso. É tipo assim, a exegese do maluco. Como você deve agir? Então? Dando lugar à ira é orar para que Deus haja. Na sabedoria dele, não é pedir, não é amaldiçoar as pessoas. Não é isso. É dizer, Senhor, intervenha. Está aí. Olha a maldade crescendo. Olha as coisas acontecendo, Senhor. Precisamos de uma intervenção do Senhor. Isso é cristão. E aí ele vai dar resposta por que nós devemos fazer isso. E ele vai usar um texto também. Se eu não me engano, em Êxodo 20:14. É isso mesmo. A mim pertence a vingança. Quem está falando isso? Deus. Ele pode se vingar. Por quê? Porque a vingança dele é santa, justa. A sua é santa? Não é. Você passa do ponto? Sim. Ele diz, minha vingança e eu é que retribuirei. É eu. Então, irmão, você cometeu algum pecado na sua vida? Desde que se converteu, pelo menos, você já pecou depois? Já, né? E alguém pode dizer, se Deus vai se vingar do incrédulo, ele não vai se vingar de vocês, crente? Sim. Mas o nosso, aqueles que creem no Senhor, aonde a ira de Deus foi manifestada, irmão? Na cruz do Calvário. Todo o pecado que você cometeu, Deus usou ira contra ele. Na cruz em Jesus Cristo. Nenhum pecado. Deus falou, não, tudo bem, vai. Já que vocês viram a crente, eu vou fingir que não viu. Ele não é um pai ruim que finge que não vê o pecado do filho. Ele viu cada pecado nosso e exerceu na cruz do Calvário a sua santa ira. Por isso que você está livre. Só por isso. Agora, aqueles que não creram, ele vai acertar as contas nessa vida e principalmente no porvir. Ninguém vai passar impune, meu irmão. Ele fala, é minha vingança. Os que eu não acertei na cruz, eu vou acertar no porvir. Para nós, como eu falei semana passada, o porvir é se alegrar. Para aqueles que não creem no Senhor, é terror. Terror. Que ele vai acertar. Eu sei, irmão, que é um certo ensinamento de... Estava falando com os irmãos, nós vamos um dia pregar sobre isso, de hipergraça. Parece que Deus não vai acertar nada com ninguém, não é verdade? Vai tudo dar certo no final. Essa é a mensagem de Satanás, irmão. Ele falou isso para Eva, dizendo, olha, se você comer, não vai acontecer nada com você. Saiba disso. Aqueles que não creem no Senhor, Deus vai acertar as contas com ele. E aqueles que creram no Senhor, Deus não deixou passar. Ele acertou as contas com você na cruz do Calvário. Você só está aqui. Você só não tem pecado. Você só vai ser aceito no céu por causa de Jesus Cristo. Não pelos seus méritos. Você não tem nada de bom para entrar no céu. Mas Cristo pagou. Cada um dos seus pecados. Inclusive os que você vai cometer. Louvado seja o Senhor por isso.
Louvado seja Deus, senão todos nós estaremos perdidos. E ele diz, é do Senhor a vingança, não é tua. Não bole vingança, não faça esse tipo de coisa. Não fique travado pensando nisso. Se você está com a amargura que você pensa nela, como eu já passei, irmão. Já passei noite em claro, amargurado, pensando em alguém. Eu já fiz isso. Você deve orar, dizendo, Senhor, eu estou aqui em pecado, falhando. Me livra disso. Limpa o meu coração. Você precisa fazer isso. E não é simplesmente para você se sentir melhor, não. É para você honrar a Deus e parar de pecar, porque isso é pecado. Verso 20. Agora ele vai falar o mais pesado. Pelo contrário, se o teu inimigo, ele está falando aqui inimigo naquele nível que eu falei, de perseguição. Se o teu inimigo tiver sede, o que você faz? Nega beber para ele, nega a bebida para ele. É o que nós pensaríamos. Mas ele fala o quê? Dá de beber. Se ele tiver fome, dá de comer. É interessante ele dizer, irmão, das coisas básicas. Ele está dizendo, irmão, você não tem que fazer tudo pelo seu inimigo. Mas aquilo que é básico para ele se manter vivo, você não devia negar, se ele trabalha direito, um trabalho para que ele possa sustentar a família. Você não devia negar comida. Mas você pode ver que ele não entra em todas as questões que... Eu não estou dizendo aqui, irmão, que alguém que age muito mal, vou falar o português bem claro, você deve receber na sua casa em comunhão. Não. Mas você nunca deve negar o mínimo que ele tem para subsistir. Você entendeu? Você consegue entender a diferença? Há pessoas que é obrigação sua, sabedoria sua, de uma maneira correta e decente, sem briga, manter ela um pouco mais distante. Porque ela não se arrepende do que ela faz. Mas ao mesmo tempo, se for da sua possibilidade, dar aquilo que é o mínimo para que ela tenha alimento, bebida, trabalho, se tiver ao seu alcance, você pode fazer. Você quer ver um exemplo simples? Alguém que você não gosta muito vai começar a trabalhar na sua empresa. Ele já te fez mal. Você sabe o que está precisando. Você pode, pelo menos, se ele não for nenhum ladrão, obviamente, mas se ele fez mal só para você, você pode simplesmente não falar nada, não maldizer, para que ele não seja contratado. Você pode ficar quieto. Você entendeu? Você pode falar, não quero falar, tudo bem. A pessoa vai ser contratada. Lógico, não falando se o cara é um ladrão, você fala, não, pô, fica quieto, aí é diferente. Mas se a pessoa fez só mal para você, você pode ficar em silêncio. Para que ela seja contratada e tenha pelo menos o sustento da família dela. Isso é fazer o bem. Porque as pessoas não agiriam assim. As pessoas fariam o quê? Iriam maldizer. Agora, lógico, se for uma coisa muito grave, você vai ter que falar. E outro, você está num cargo de liderança, talvez tem coisa que você tenha que dar um jeito. Mas se for só uma questão pessoal e não geral, você pode colocar o pessoal de lado. Agora, se é uma questão geral, a pessoa mau caráter, ela desvia dinheiro, aí é outra história. Você tem que aprender a agir assim. Ele fala, olha, você tem que agir o inverso da carne. Do seu desejo carnal, de vingança. Você tem que abençoar aqueles que são teus inimigos. Assim nós demonstramos o quê, irmão? Que somos nascidos de novo e parecemos com Jesus Cristo. E olha como ele termina esse verso. Porque fazendo isso, o que você vai fazer? Amontoará brasas vivas em sua cabeça. O que seria brasas vivas, irmão? Brasas vivas, a Bíblia leva a interpretação de juízo. O que ele está querendo dizer? Se você age bem com aquele que te age mal, ele devia o quê, irmão? Ele devia ser constrangido, certo? Pela sua boa ação e se arrepender. Mas todas as pessoas que agem mal e você age bem, elas são constrangidas por isso? Não. E o que ele está querendo dizer aqui no texto? Você vai juntar brasas vivas. Você vai aumentar o juízo dela no dia do juízo. Deus viu e vê que apesar da maldade dela, pessoas agiram bem e ela endureceu ainda mais o coração. E Deus vai acertar isso. Eu não sei se você acredita nisso, e há outras maneiras de interpretar. Eu acredito em níveis de juízo no juízo final. Não sei explicar cada um. Mas isso é um tipo de texto que deixa isso claro. Há pessoas que se endureceram tanto diante da bondade do outro, da graça do outro, que Deus vai lidar com ela ainda de uma maneira superior do que ele deu com outras pessoas.
É isso, você junta brasas vivas. Então, há duas coisas quando você age com bem com quem te fez o mal. Ela pode se arrepender e ser constrangida pela sua boa atitude, e você, isso é bom, certo? E se ela não se arrepender, Deus vai ainda aumentar a correção sobre ela, ou correção não, desculpa, o juízo sobre ela. Isso é brasas vivas. Você amontoa sobre a cabeça dela. É como se aquilo fosse, como eu citei algum para os irmãos, o copo de Deus na ira dele vai aumentando sobre alguns. Há pessoas que são, irmão, por mais que alguém haja bem com ela, ela devolve pior. E você acha que isso vai ficar assim? Não vai, não vai. Mas não é sua função fazê-la. Deus está dizendo o seguinte, deixa comigo. Eu que cuido disso. Não é você. Eu que acerto essas coisas. Agora, se a pessoa arrependeu, ganhou um irmão. Por fim, ele usa um texto tão conhecido, que até os ímpios usam. Alguns filósofos meio que usam esse texto de outras maneiras, fingindo que é deles. Ele diz o quê? Não te deixes vencer pelo mal ou do mal, mas vence o mal com o bem. Não te deixes vencer com o mal. O que ele quer dizer aqui, irmão? Bom, o salmista diz que um abismo puxa outro abismo. Se você for ser vingativo com uma pessoa de coração endurecido, você vai ser absorvido por aquele abismo daquela pessoa. E você vai ficar mais parecido com ela do que você imagina. Porque você faz o mal, ela retribui o mal, você faz outro, e aquilo vai tomando conta do seu coração. Eu não sei se essa frase é de Martinho Lutero, mas dizem que é dele. Eu não tenho certeza porque eu não li isso nos escritos dele. Mas ele dizia mais ou menos o seguinte: o que o inimigo pode fazer de pior com você é deixar você parecido com ele. Na sua ânsia de se vingar, você começa a agir como ele. Eu não tenho certeza se é dele, mas a frase é verdadeira. Nós somos muitas vezes, irmão, ao lidar com pessoas que estão longe de Cristo, que estão na escuridão, de vez de nós levarmos luz, nós começamos a ser absorvidos pela escuridão. Começamos a ser levados por aquilo. E aí ele faz uma coisa e nós fazemos outra. E nós reagimos, e nós nos indignamos, e nós falamos, e colocamos na internet, e maldizemos. E aquilo vai o quê? Destruindo nosso coração. De vez estamos gastando tempo com o Senhor, de vez estamos falando de coisas boas, vamos ser absorvidos por aquele pecado. E aquilo vai tomando conta do nosso coração. E o nosso coração vai ficando duro. Como da pessoa. E Satanás usa isso. Satanás usa a ofensa para nos pegar. Nos sentimos ofendidos, reagimos, e ali começa um processo. Que se nós não tomarmos cuidado, é muito difícil se livrar depois dele. Depois que ele começou. Ele diz, não se deixe vencer pelo mal. É como ele dissesse, olha, há o Espírito Santo em você, há o poder do Espírito Santo sobre você, a capacidade do Espírito. Não se entregue. Não se entregue à vingança. Não se entregue à amargura. Não se entregue. Viva a vida para que você foi salvo. Não consegue, irmão? Está tão amargurado que não consegue? Vai orar. Pede oração para as pessoas. Mas não se entregue a isso. Não permita que isso fique assim. Você será absorvido por esse mal. Será levado. Não estou dizendo de perder a salvação, mas sim no caso que seu coração vai ficando escuro. Você vai tomando decisões ainda piores para devolver. E se você não devolve, mas fica pensando, sua mente fica o quê? Travada nisso tudo. Só pensa nisso. Mas vence o mal com o bem. Como que vencemos o mal com o bem? Ele já falou. Abençoe quem te amaldiçoa. Não se vingue. Quando depender de você, viva bem com todos. Se esforce para fazer o bem. Ele está dizendo o quê? Olha, viva de fato como sacrifício para Deus. Verso 1. Fazendo a sua boa, perfeita e agradável vontade. E quando falhar, se arrependa, ajuste esse coração, peça ajuda e vença isso. Não se entregue a essa roda que tritura famílias, casamentos, vidas. Ou a amargura, a vingança, essa escuridão tritura o coração de pessoas.
Dos crentes também. Já quase triturou o meu. Eu falo aqui, irmão, com alguém que já se magoou muito, já ficou muito tempo amargurado por coisas que não deveria. E era pecado. E eu me via simplesmente como uma vítima de tudo aquilo. Você foi salvo e remido pelo sangue do Cordeiro, irmão. Você teve seu passado apagado, o seu pecado perdoado. Vai ficar brigando por isso por quê? Vai levar aonde? Se Cristo agisse conosco, como agimos com o outro, estaríamos perdidos. Ah, mas o outro não se arrependeu. Ele vai se acertar com Deus, irmão. Você pode manter ele longe da sua comunhão, mas você pode bem dizer, você pode evitar falar mal. Ah, mas fulano não tem nem o que falar bem. Eu concordo, tem gente que não dá nem para falar bem. Não fale nada. O que você acha do fulano? Você fica quieto e depois fala assim, esse é o melhor comentário que eu podia fazer dele. Cala a boca! Ajuda! Eu concordo que há pessoas que chegam nesse nível. Mas se livre disso, irmão. Não seja tragado pelo pecado, pela escuridão, pela vingança, pela amargura. Ela vai dominar o seu coração. Nós nos entregamos fácil a isso. Olha a Bíblia. Absalão se entregou a isso. Totalmente. E tantos outros homens se entregaram à amargura. Um dia alguém me perguntou, pastor, como viver bem na igreja depois de tantos anos? Um já teve conflito com o outro, e o outro conflito com um. Como que depois de 5, 10 anos a gente pode continuar vivendo bem? Eu só tenho uma saída. É esse texto aqui. O de antes, ainda que eram os cristãos, e até o de depois. Que é o quê? A resposta, irmão, às dificuldades, seja do casamento, da vida da igreja, é viver como Cristo. Perdoando, amando e acertando. Se você estiver entre irmãos, o outro vai também admitir que está errado também. E vai ser mais simples. Se a pessoa não admite, você fez sua parte. Quando possível, mantenha uma certa distância e não fique travado por isso. Honre ao Senhor. Honre ao Senhor. Eu não sei se você já ouviu falar, mas quase todo mundo já ouviu falar daquele livro. Acho que tem um filme na Netflix que é baseado nele, que escreveu o livro, Moby Dick, da baleia lá. O que o capitão ali faz? E assim, eu podia citar outros filmes de vingança. Eu gostava muito de um chamado Conde de Monte Cristo. Alguém assistiu? É de vingança. O cara vai ser absorvido pela vingança. Então ali, o camarada do Moby Dick, o quê? A baleia comeu a perna dele, ali, uma parte da perna. O que ele vai fazer? Ele vai ir atrás dela, ele vai lutar para matá-la. Ele vai perder o quê? Ele vai perder a vida, ele vai perder o navio, ele vai perder os amigos. É isso que a vingança faz. É isso que a escuridão da amargura faz. Você vai perder tudo lutando por algo. Vai ficar todo mundo sem nada no final. Mas não é isso que deve fazer os cristãos. Cristo nos chama para um caminho diferente, irmão. De poder olhar, vou tentar aqui fazer um paralelo com o Moby Dick e dizer, tá bom, pelo menos comeu só um pedaço da perna. Dá para viver sem esse aí. Deus ainda milagrosamente me deixou vivo. E eu vou honrar ele sem o teco da perna mesmo. E eu vou perdoar quem me fez mal e vou vencer esse mal com o bem. Isso é necessário, irmão. E isso você não ensina para os filhos simplesmente falando. Vocês ensinam para os filhos vivendo. Eles sabem com quem na família já te chateou e como você age. Eles sabem na igreja. Eles sabem. E aí você fala uma coisa de Cristo, mas vive outra. Eu concluo fazendo algumas aplicações para a vida. Primeira coisa que tem que sair daqui no coração, irmão. Responda ao mal com o bem. Ao invés de buscarmos vingança ou amargura, demonstre o amor de Cristo. Às vezes, um pequeno ato de graça, de bondade, pode constranger o coração do outro. E ganhaste a pessoa. Segundo, se você é crente, confie na justiça de Deus e não na tua. Há coisas, irmão, que só o porvir vai colocar no lugar. Você deve descansar nisso. Sim, se precisar denunciar alguém que cometeu um crime, faça, leve à justiça, mas sabe, essa justiça é falha.
Tem um bando de juiz safado que solta quem devia estar preso. Mas Deus há de acertar nessa vida e no porvir. Confie no Senhor. Confie sua vida nele. E por fim, irmão, lute contra a amargura. É uma coisa que todos nós temos. Todos nós podemos passar. Não permita que o ressentimento, a amargura envenene seu coração de uma maneira que você comece a ficar insensível. Só pensar naquela pessoa, só pensar naquele acontecido. Ore por seus inimigos. Pedindo que Deus o transforme, pedindo que Deus abra os olhos, e também pedindo que Deus limpe seu coração. Porque quando alguém nos faz mal e reagimos tão assim, nós mostramos que nós também lá no fundo somos mal também. Somos pecadores também. Porque o nosso Senhor não nos ensinou isso. O que o nosso Senhor disse na cruz? Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Nós não diríamos isso. Nós temos que aprender a dizer. Louvor pode subir? Sabe, irmão, lembre-se sempre. Tudo isso que eu preguei não é para você fazer sozinho na caminhada, com toda a sua força e seu mérito. Só que quando você depende do Senhor, entrega nas mãos dele, ele vai te capacitar a viver isso. Nós não conseguimos, preste bem atenção, nós não conseguimos viver isso aqui por nós mesmos. Será uma hipocrisia se tentarmos fazer com as nossas forças. Mas pelo poder de Deus, nós podemos conseguir. Peça ao Senhor para capacitar a amar aquelas pessoas que não estão merecendo o teu amor. E nunca se esqueça, irmão, quando em Cristo nós lutamos para fazer o bem em meio às dificuldades, nós estamos honrando o nome dele e ele está nos capacitando. Confie no Senhor todos os dias da sua vida, em cada dificuldade. Para os outros pode parecer pequena uma amargura, um ressentimento, mas nós sabemos que não é. Confie nele. E ele vai nos levar a vencer o mal com o bem. Sem Cristo, irmão, nós vamos sempre responder o mal com o mal maior. Vamos ficar de pé. Mas em Cristo, podemos vencer o mal com o bem.